nós vamos ler do capítulo 2 do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. João 2, do 1 ao 12. Se você encontrou, eu peço, por favor, que você se coloque em pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler e depois você poderá se sentar. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali, e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali poucos dias. Mantenha sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos. Pai querido, Deus de amor, pedimos, ó Pai, que no nome de Jesus, agora que nós lemos a Tua palavra, o Senhor nos dê entendimento dela, Senhor. O Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito, iluminar a nossa mente, o nosso coração, para a compreensão da Tua palavra, Deus. E ajuda-nos, ó Deus, a aplicar a Tua Santa Palavra em nossas vidas, Senhor, em nossa casa, nossa família, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor, nessa noite, como o Senhor já tem falado, mas continua, Senhor, e de forma sobrenatural, transforma-nos nessa noite. Em nome de Jesus nós pedimos e oramos. Amém. Você pode se assentar. Mantenha, por favor, sua Bíblia aberta para que você possa ir acompanhando. O tema da nossa reflexão aqui nessa noite será Jesus, o convidado que faz toda a diferença. Jesus é o convidado que faz toda a diferença. Muitos convidados tinham naquela festa. Na verdade, muitos convidados para um casamento. Mas Jesus estando ali fez toda a diferença para aquele casal e para aquela família que estava começando, dando início à sua construção. O casamento é isso, é o início, a construção de uma nova família que está se formando. E naquele momento tão especial, tão maravilhoso, tão festivo, aquele casal pôde contar com um convidado que estava ali, capaz de fazer toda a diferença na vida deles. Eles ainda nem sabiam disso, mas Deus, que sabe de todas as coisas, já tinha planos de lhes fazer o bem. Amém? Quem estava aqui no início entendeu a mensagem, sim? Amém. Bom, o texto ele nos apresenta 3 momentos. O primeiro momento, onde Jesus é o convidado, isso nos versículos 1 e 2. O segundo momento, Jesus figura como o filho, dos versos 3 ao 5, e depois Jesus se apresenta como o anfitrião. Mesmo sendo um convidado, aqui Jesus passa ao lugar de anfitrião, daquele que recebe as pessoas convidadas. Isso vai lá do verso 6 até o verso 11, mais precisamente. E o 12 dá um desfecho do que aconteceu ali no final desse relato de João. Eu quero também começar chamando a atenção dos irmãos para uns detalhes que, embora pareçam óbvios, é importante a gente mencionar.
né? Muitas vezes, quando nós falamos de Jesus, falamos da pessoa de Jesus, falamos que Jesus é Deus, dá a impressão de alguém distante de tudo e de todos. Só que esse relato de Jesus na festa de casamento nos mostra um Jesus que é uma pessoa e que se relaciona de maneira pessoal, de um Jesus que é um ser relacional, que está ali envolvido, que recebe um convite de casamento, mas não se isola num monte sozinho, só para buscar a Deus. Não, mas vive ali no meio das pessoas, convive com pessoas, participa dessa experiência humana, em todos os seus sentidos. Então, Jesus e seus discípulos são convidados para esse evento, esse casamento, um evento importante na vida de uma família que está ali começando, né? Está no início da construção, e ele não se isenta de participar. Pelo contrário, ele vai lá, ele vai participar. Nessa altura, você já aprendeu aqui quantos discípulos Jesus tem? Sim? Quem estava no domingo passado, a gente falou de uma série de encontros, né? Aí falamos primeiro de João e André. Aí depois falamos que André foi apresentar Jesus para Simão Pedro, então agora são 3. João foi apresentar para Tiago, então agora são 4. Depois Jesus encontra Filipe, agora são 5. E Filipe apresenta Jesus a Natanael, agora são... então vocês estão prestando atenção mesmo. Então Jesus e seus 6 discípulos, né, penetras no casamento, brincadeira, irmãos. Mas ele está lá e foi e levou seus discípulos. Eles foram convidados, não foram penetras, né? Foram convidados, participaram. Pelo desenvolver da história, a gente percebe que havia alguma relação, talvez de parentesco ou de amizade, mas alguma proximidade havia entre as famílias, uma vez que a mãe de Jesus está nesse casamento e ela está ou ajudando a servir ou está inteirada dos assuntos da cozinha. E aí você sabe que numa festa não é comum qualquer um ficar entrando na cozinha, certo? Em uma festa, quem vai ter acesso à cozinha? Aqueles que estão por dentro ali dos bastidores da festa, né? A maioria dos convidados já tem acesso às mesas, às cadeiras, estão ali recebendo aquilo que os garçons, né, estão vindo servir. E se limita a isso. Mas no desenvolver da história, a gente vê a mãe de Jesus inteirada do que está acontecendo e de um problema que está acontecendo. Faltou vinho. Um outro detalhe importante para a gente observar, porque nas festas de casamento daquele período histórico, elas duravam 7 dias. Então pense nisso. 7 até 14 dias algumas festas, né? Quando a família era mais abastada, até 14 dias. Mas 7 dias de casamento, pelo menos. E para esses 7 dias de festa, o anfitrião ele tinha que preparar uma porção adequada de comida e de bebida. E se faltasse, isso era visto como um ato de grosseria por parte das pessoas. Então era um constrangimento social, era uma vergonha social que a comida faltasse. Alguns historiadores vão até dizer, um detalhe aqui, só de ter uma nota de rodapé. Alguns historiadores vão dizer que se a comida faltasse ou a bebida, aquele casal podia ser até multado. Imagina, fazer um casamento, acabou o refrigerante e você recebe uma multa por parte das autoridades porque faltou refrigerante. Isso é uma vergonha social ali, você fez os convidados passarem vergonha. Então tinha todo um constrangimento. Isso não é mencionado no texto, mas é só a título de conhecimento, a gente vai pesquisando o texto e vai aprendendo algumas coisas. Então, devido ao ocorrido, aquele casamento, Jesus teve uma oportunidade de participar daquilo e de não apenas participar daquele casamento, daquele evento social, mas também, de alguma maneira, contribuir para que aquele casamento fosse uma bênção, para que aquele casamento fosse um motivo de alegria, uma celebração, né, e que não terminasse num constrangimento social, pelo contrário, terminasse com uma alegria ainda superior aos casamentos mais comuns daquela época. Que aí o próprio, a pessoa que era responsável, né, pela festa ainda fala isso. Fala, normalmente as pessoas dão vinho quando os convidados já estão, né, um tanto já se beberam bastante, aí ele vai lá e serve o inferior, porque a essa altura eles quase não vão perceber nada, né, em outras palavras.
Mas aqui não, ele fala, não, agora você está liberando para os convidados um vinho ainda superior e muito melhor do que o vinho do início da festa. Então, transforma aquela festa numa festa ainda mais jubilada, né, do que as outras daquela época. Assim. Provavelmente, isso foi muito comentado também. Embora você também vai perceber que no texto, em momento nenhum, as pessoas, os demais convidados, ficam sabendo do problema. Percebeu isso quando a gente leu? A gente vai reler alguns trechos aqui do texto, e isso vai ficar mais claro, mas perceba que aquilo não foi aberto para todo mundo, apenas alguns souberam, apenas alguns, os discípulos, Jesus, Maria e os servos que encheram as talhas, só esses. Isso é importante para a gente entender um pouco desse texto, e algumas lições aqui sobre família, sobre casamento, mas a gente vai devagar, a gente vai por partes. Primeiro que eu quero chamar a sua atenção são para esses detalhes gerais. Agora, entrando um pouco mais a fundo no texto, no primeiro momento, a estrutura do texto nos mostra um Jesus convidado e um Jesus que decide participar daquele acontecimento social. E eu volto a dizer, aqui João está apresentando Jesus como Deus, certo? O propósito de João é esse, apresentar-nos um Jesus que é Deus encarnado. Mas é Deus encarnado, então ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. E como homem, Jesus também vive as experiências humanas. Só que Jesus é tão maravilhoso na sua plenitude como Deus, que ele é capaz de viver as experiências humanas e santificar as experiências humanas pela sua presença. Então, pelo fato de Jesus estar naquele casamento, uma experiência humana, ele torna aquele casamento fruto de um milagre. Porque ele é Deus. Deu para entender? Ou ficou meio confuso? Qualquer coisa, coça a nuca aí, que é o nosso código. Tá bom? Bom, e que lição eu e você podemos tirar disso já nesse início de texto? O casamento é o marco que inicia a construção de uma família, sim? Amém? Então, que coisa maravilhosa seria se eu e você convidássemos Jesus para participar do nosso casamento. Se eu e você convidássemos Jesus, o convidado que faz toda a diferença, para participar ali de tudo, inclusive dos bastidores, inclusive do que está acontecendo lá na cozinha. Guarde essa expressão aí hoje. Lá na cozinha, Jesus está sabendo de tudo e ele é o convidado e ele foi convidado para participar e ele está junto da nossa família e ele é o convidado que pode fazer a diferença na nossa família. Que coisa maravilhosa não seria essa? Agora, o problema, na verdade não é um problema, mas é um problema para alguns, é que nem todos querem convidar Jesus para participar da sua família. Nem todos querem convidar Jesus para participar do seu casamento. Vale aqui para os que estão namorando, né, em vista já de casar aí, né, tem alguns casais aqui que estão em vista de casamento. Já no início da construção da sua família, ouça esse conselho com carinho. Convide Jesus para participar desse negócio. Convide Jesus desde o início. Comece a construção daquilo que será a sua família sobre o firme fundamento que é Cristo Jesus. E isso faz toda a diferença. Então, infelizmente, às vezes a gente vai tratar de um casal, de um casamento que está ali caminhando, às vezes beirando o divórcio, porque lá atrás, no início, eles não convidaram Jesus para participar desse casamento. Eles deixaram Jesus de lado. Não chamaram Jesus para conviver na intimidade. Não chamaram Jesus para participar da sua vida, das suas alegrias, dos seus sonhos, dos seus planos, das suas aspirações. Não convidaram Jesus para participar dos mínimos detalhes desse planejamento, tão importante que é a sua família. Aqueles que ainda não casaram, eu abro um parênteses aqui para falar com vocês. A sua família é, sem sombra de dúvidas, o maior projeto que você está se lançando a empreender na sua vida. É a sua família. Os casados aqui concordam comigo, sim ou não? Então ouça, porque na multidão dos conselhos há o quê? Sabedoria. Casamento é, sem sombra de dúvida, o maior projeto que na nossa vida nós estamos a empreender.
a construir. Então, se você vai se lançar ao maior projeto da sua vida, não seria sábio convidar Jesus para participar disso? Pensa um pouquinho no que eu estou te dizendo. Você está prestes a começar aquilo que ao longo da sua vida vai ser o seu maior legado. As pessoas não vão lembrar muito dos diplomas que você teve, de quantas faculdades você cursou. Já pensou nisso? Não vão lembrar do carro que você andava, da casa que você morava, não vão lembrar. Mas elas vão lembrar da maneira como você tratava a sua família e as pessoas próximas a você. Isso pode ter certeza que as pessoas vão lembrar. A gente está construindo isso chamado família, esse núcleo chamado família. Estamos construindo isso tendo em vista que isso é um projeto de Deus para nós, amém ou não? Amém? Então, já de início, quanto melhor você convidar no início Jesus para participar disso, para obedecer aquilo que Ele te mandar agora. Agora, não é porque talvez o vinho tenha acabado, entenda os entendedores, que Jesus não pode transformar água em vinho, amém? Porque se você convidar Ele para participar, ainda agora que a água acabou, que o vinho acabou, e a gente vai falar mais disso, mas o vinho representa a alegria, Ele ainda pode transformar água em vinho. Ele continua sendo Deus. A gente cantou isso aqui. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então, Ele ainda pode transformar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, mas precisamos convidar Jesus. Jesus não vai entrar na minha casa, no meu casamento, se eu não convidá-lo. Porque Jesus é educado. Ele não vai onde Ele não é convidado. Ele não vai onde Ele não é bem-vindo. Jesus vai onde Ele é celebrado. Guarde isso. Então, você não convidar ou convidar Jesus é uma decisão sua, mas convidá-lo vai fazer toda a diferença. Isso é importante que você entenda. Na segunda parte do texto, em sua estrutura, a gente começa a ver um pouco dessa relação de mãe e filho, entre Jesus e Maria. E veja comigo novamente o que diz os versos de 3 a 5. Diz assim: e tendo acabado o vinho, então você já entendeu que isso é um problema, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar. Essa expressão mulher, que tenho eu contigo, alguns colocam como se fosse grosseiro da parte de Jesus, mas não é. Porque naquele período histórico, esse tratamento mulher é comum. Tá certo? Então, só para deixar isso claro, ele não está sendo rude com Maria. Ele está usando um tratamento comum da época. Então, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. A expressão minha hora, a gente percebe ela aqui, e a gente vai perceber ao longo do Evangelho de João várias vezes, porque a ideia é que João apresenta Jesus como que seguindo um cronograma especial. Ainda que os homens não conseguissem enxergar isso, mas havia como que um cronograma de Deus que Jesus estava seguindo. Então, em alguns momentos, João vai dar essas pistas para nós, essas indicações para nós, e essa é uma delas. Outro detalhe importante é que quando ele fala assim, a minha hora não chegou, isso porque até aquele momento, João vai falar lá no versículo 11, esse sinal em Caná da Galileia, a expressão não é poder, é um sinal, vou explicar isso depois. Esse sinal foi o primeiro que Jesus fez. Então, aqueles filmes, aquelas histórias que Jesus era criança fazendo milagre, aquilo são fábulas. É bonitinho de ver, ok, mas não são palavras de Deus. Então, você não deve entender aquilo como algo de Deus. Amém? Esse foi o primeiro sinal. Esse foi o primeiro sinal. E lembre-se, o sinal sempre aponta para alguma coisa. Um sinal não aponta para si mesmo. Um sinal aponta para alguma coisa fora de si. Mas vamos voltar. Vamos por parte. A minha hora ainda não chegou. Então a sua mãe disse aos seus atendentes: fazei tudo o que eles vos disser. Eu quero fazer algumas observações desse trecho. Primeiro, os casamentos duravam uma semana. Isso aí você já entendeu. Eles deveriam ter uma quantidade adequada. Faltou o vinho.
gerou um problema. Esse problema pode resultar num constrangimento social. A atitude, então, que é percebida por Maria e que poderia até acontecer uma tragédia pior, como eu disse aqui, aquela família poderia ser multada. Então, Maria, de alguma maneira, está sabendo o que está acontecendo, do problema que está acontecendo lá na cozinha, como eu disse. A gente não sabe, alguns comentaristas vão dizer, podia ter uma relação de proximidade entre as famílias, e por isso Maria sabia do que estava acontecendo na cozinha, ou ela era apenas amiga da família, e também isso justificaria ela saber o que está acontecendo na cozinha, ou ainda ela estava apenas ajudando a servir. Então imagina, você está ajudando os garçons numa festa, claro que você vai ter acesso ao que acontece na cozinha, e com isso você vai saber dos bastidores. E esse é o ponto aqui, principal. O fato é que Maria, de alguma maneira, sabia dos bastidores. Vocês concordam comigo até aqui? Sim? E aí eu quero compartilhar com você uma nota pessoal. Quando estava escrevendo esse sermão, eu falei, essa nota ela é para mim. Nota pessoal. E eu vou compartilhar isso com você. Porque eu achei isso muito bom. Não dá para ficar só para mim. Então, eu vou abrir os bastidores do meu sermão para você hoje. O que isso me chamou a atenção? Vamos lá. Aquela família está no seu casamento, início da sua construção. Tem uma pessoa lá na cozinha, conhece os bastidores. Essa pessoa sabe do problema que está acontecendo, e esse problema pode gerar um constrangimento social. Se isso se tornar público, é um vexame para aquele casal. Ela sabe disso. O que ela faz com isso? Sai correndo da cozinha para contar para todo mundo, para que aquele casal que está começando vire uma fofoca. Não, não faz isso. Olha que bacana. Eu anotei assim, como seria bom ter pessoas como Maria participando da nossa intimidade. Como seria bom ter pessoas como Maria que, sabendo dos nossos problemas na nossa cozinha, não fizessem disso um motivo de fofoca, mas os apresentassem a Jesus, aquele que pode resolver o problema. Então, alguém que participa da sua intimidade, na sua casa, na sua família, mas que ao ficar sabendo de um problema, não vira fofoca, vira um motivo de intercessão. Ela vai até Jesus. Ela sabe, você talvez abriu o coração, talvez sua esposa abriu o coração, mas aquilo não vai virar uma fofoca. Porque aquela pessoa sabe que não adianta compartilhar esse problema com todos os convidados. Que só tem um convidado que pode fazer diferença. Maria foi até Jesus porque ela sabia quem Jesus era. Percebe? Por que ela vai para Jesus falar do problema? Por que ela não foi para o dono da festa? Ou para a noiva? Ou para o responsável pela recepção? Por que ela não foi para essas pessoas? Ou para o pai do noivo, ou para a mãe do noivo, sei lá. Para qualquer um da família. Por que ela não foi? Ela foi para Jesus porque ela sabia quem Jesus era. Então ela vai para Jesus porque ela sabe que Jesus pode resolver o problema daquele casal. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? A gente está falando sobre família, sobre casamento. Eu estou dizendo para você que bom seria se no teu casamento você tivesse pessoas como Maria, que participassem da tua intimidade, mas que estivessem dispostas a ir até Jesus para apresentar isso a Jesus em oração, sabendo que Jesus pode resolver o problema. Que Deus nos dê pessoas assim. Em nome de Jesus. Que Deus nos dê relacionamentos assim. Aí ela diz, fazei tudo conforme Ele vos disser. E aqui é o segundo grande conselho da história. Se o primeiro é convide Jesus, o segundo é faça tudo quanto Jesus disser para você fazer. Maria aponta para Jesus e não para ela mesma. Essa ideia de Maria como um ser divino não cabe aqui. Maria não aponta para ela, aponta para Jesus. Ela aponta para Jesus. Como uma mulher de Deus, ela aponta para Jesus. E ela faz com que Jesus seja engrandecido naquele momento.
Ela apresentou Jesus como aquele que seria capaz de resolver a questão. Então vamos até ele, vamos fazer tudo o que ele vos mandar. Jesus é aquele cujas palavras devem ser consideradas se nós quisermos ver a água ser transformada em vinho. Esse é o ponto. Se você quiser ver a água sendo transformada em vinho no seu casamento, na sua casa, na sua família, você precisa ter o cuidado de fazer o que ela disse aqui, fazer tudo o que ele vos disser. Então, o que Jesus disse? O que está na sua palavra? É isso. Então, obedeça a isso. E você vai ver a água transformando em vinho, porque ele é o mesmo Deus ontem e hoje e o será eternamente. Então, ele tem poder para transformar água em vinho lá em Caná da Galileia e tem poder para transformar água em vinho em Congonhas hoje, aqui em maio de 2022. Pode fazer isso. Mas você tem que obedecer ao que ele te disser. Não adianta Jesus falar, vai para a direita e você ir para a esquerda e querer que a água se transforme em vinho. Não adianta ele falar, vai para a esquerda, você ir para a direita e querer que a água se transforme em vinho. Não adianta, não funciona assim. Ou Jesus tem um controle total, ou ele não participa. O nome disso é entrega total. Ou você permite que Jesus conduza a direção da sua casa e do seu casamento, ou ele está lá do lado de fora. Porque se ele entrar, ele tem que ser a prioridade. Entende? Não dá para ficar. Não dá. Então, se Jesus entra, o pecado tem que sair. Aí esse é o primeiro motivo que eu vejo as pessoas não querendo convidar Jesus para a casa delas. Por quê? Sabe que Jesus vai mandar elas fazerem uma opção de coisa que elas não querem fazer. Ou vai mandar elas não fazerem uma opção de coisa que elas querem fazer. Aí é melhor fazer o quê? Não convidar Jesus. Vamos convidar Jesus para participar desse negócio, não. Por quê? Porque se ele vier aqui, vai arrumar um tumulto. Vai bagunçar tudo. Vai virar tudo do avesso. Talvez seja preciso virar tudo do avesso. Talvez seja um momento de Jesus realmente entrar na sua casa, virar tudo do avesso para colocar as coisas em ordem. Para você ver a água se transformando em vinho. Ah, não quero fazer isso. Pague o preço por não convidar. É muito simples. É muito simples. Eu convidei. Então agora entrega total. Faça tudo. Não apenas uma parte. Não apenas o que te convém. Não apenas aquilo que Jesus falou que mais te agrada. Que você acha bonitinho e bacana. Faça tudo. Faça tudo. Fazei tudo. Fiz tudo. Fica tranquilo. É só uma questão de tempo agora. É só uma questão de tempo. Obedeça a palavra de Jesus. E você e a sua família experimentarão a alegria. Porém, muitos não querem convidar Jesus para as suas vidas, com medo das mudanças, medo, por exemplo, daquilo que ele dirá para você não fazer. Fazer tudo o que ele vos disser pode significar tudo aquilo que Jesus também nos ensinará a fazer. Nos ensinará, como por exemplo, se eu convido Jesus para o meu casamento e tenho cuidado de obedecer a tudo que ele mandar fazer, eu entendo com isso que ele, no meu casamento, vai me ensinar a amar minha esposa como ele ama a minha esposa. Entende isso? Porque ele que criou a minha esposa conhece exatamente o que ela precisa para se sentir amada. Aquele que me criou sabe exatamente o que eu preciso para me sentir amado. Então, quando eu convido Jesus para o meu casamento, eu tenho a oportunidade de aprender com ele a amá-la. E ela tem a oportunidade de aprender com ele a me amar. E eu tenho a oportunidade de aprender com ele a amar o meu filho. Eu tenho a oportunidade de aprender com ele, por exemplo, a como manter a calma e a confiança em Deus nos momentos de crise. Porque essa situação que a gente leu é uma situação de crise. É um problema. Mas aí Jesus é aquele que nos mantém a confiança em Deus para dizer, calma, eu vou dar um jeito nisso. Calma, eu vou resolver esse problema. Então, fazer tudo o que ele nos disser pode significar aprender muita coisa que precisamos para ver a água sendo transformada em vinho. Como ter paz no meio do caos, como confiar em Deus,
como amar e ser amado, como experimentar a verdadeira alegria. Porque o que eles experimentavam alegria no casamento? A alegria que vinha do vinho que o mundo dava, que tinha uma limitação. Aí Jesus entra na história e oferece a eles uma alegria de experimentar um vinho que eles nunca experimentaram. Sobe o padrão, sobe o nível. E eles puderam experimentar isso por quê? Porque Jesus estava lá. Porque Jesus estava lá. Por último, o texto nos mostra Jesus como um anfitrião. E eu tenho algumas observações aqui para compartilhar também com você. Versículo 6 ao 12, vai falar que perto dali tinham 6 talhas de pedra. Eu não achei nenhum comentarista falando sobre isso, mas fiquei pensando aqui, 6 talhas, será que tinha porque tinham 6 discípulos? Não sei, viajei na maionese. Mas eu estou compartilhando isso com você porque achei uma coincidência interessante. Por quê? Porque a gente vai ver lá no capítulo 6, Jesus multiplicar o pão e sobram quantos cestos? 12. Lá já tinham quantos discípulos? 12. Aqui tinham quantos que eu te falei no início? 6. Não sei. Tá certo? Mas estou tentando entender. A gente não sabe tudo, mas está tentando entender. E essas 6 talhas também cheias de água, que eram para purificação. Purificação daquilo que está externo ou interno? Externo. Cheias de água para purificar o que está externo, visível aos olhos das pessoas. Mas depois que Jesus fizer o milagre, o que vai acontecer? Elas vão encher de alegria o que está dentro. As talhas cheias d'água só tem uma limitação para o que é externo. Mas Jesus pode operar aquilo que pode nos mudar dentro de nós, internamente. Aí ele diz essas 6 talhas de pedras usadas para a purificação dos judeus, em cada uma cabia entre 80 e 120 litros. 80 e 120 litros de água, né? Jesus, então, ordena que eles encham de água as talhas, e eles encheram completamente. Então, eles obedecem a tudo que Jesus havia mandado. Então, ele disse, tira agora um pouco e leva lá o responsável pela festa. Vamos por parte. Primeira observação. Os discípulos, Maria e os servos sabiam, mas mais ninguém sabia o que estava acontecendo. O que eu aprendo com isso aqui? Como eu falei para você que eu gostaria muito que na nossa vida tivessem pessoas com quem nós fôssemos capazes de compartilhar problemas que vivemos na nossa intimidade, você também precisa entender que isso não é coisa para qualquer um. Então, um número bem limitado de pessoas fica sabendo do que está acontecendo, mas nem todo mundo. Deu para entender? Sim? Não foi muito não, né? Assisti firmeza de você. Não deu para entender mesmo? Sim? Amém. Então tá. Vou considerar que você entendeu o que eu quis dizer com isso. Observação 2. 6 talhas, 100 litros, com qualidade superior a ponto de ser elogiado. Então, Jesus vai lá e faz um vinho, que esse vinho é superior, capaz de receber um elogio do responsável pela festa. Um vinho bem mais excelente. Terceiro, o milagre revelou a glória de Jesus e o seu poder extraordinário. Ele vai dizer, esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Claro que os discípulos iriam viver ainda outras experiências, mas tudo tem um início, tudo tem um começo, um ponto de partida. A nossa vida cristã, ela é estabelecida por processos. E na fé, a gente vai amadurecendo por processos. E esse aqui é o primeiro sinal, aquilo que iria apontar para algo maior, que João falou assim, esse foi o primeiro que os discípulos participaram e com isso eles puderam crer que Jesus é o Filho de Deus. Ali começou uma obra dentro deles chamada fé, o início de um processo que ainda ia crescer. Começou aqui, no ato de Jesus restaurar a sorte daquele casal. Que interessante, né? Observação 4, um sinal da transformação do vinho, que é um símbolo da alegria. Transformação da água em vinho como símbolo da alegria. Isso aparece em Juízes 9:13 e Salmos 104:15.
A alegria do mundo que acaba, que não pode ser recuperada. Mas a alegria que ele oferece se renova e sempre satisfaz. A alegria que o mundo pode te oferecer acaba, é passageira, é efêmera. Mas a alegria que Jesus está te oferecendo, ela se renova a cada dia e ela satisfaz você de maneira perfeita. O mundo oferece o que ele tem de melhor, logo no início. Depois que nós fomos fisgados, as coisas começam a se deteriorar. Então o mundo vai lá, te apresenta uma isca, você morde a isca, e depois que você já mordeu a isca, o mundo então vai só te levando para o buraco. Um abismo chamando outro abismo. Agora Jesus continua a oferecer o que há de melhor. Então ele te oferece o melhor, e depois o melhor, e depois o melhor ainda, e depois algo mais excelente ainda, e mais extraordinário ainda, até chegarmos a desfrutarmos das ricas bênçãos que nos aguardam nas regiões celestiais. Então a gente conhece Jesus, Jesus nos apresenta a felicidade, e a cada caminhada na vida cristã, esse processo vai acontecendo e ele vai nos oferecendo mais, e vamos crescendo, até chegar um momento que você vai celebrar a maior alegria da sua vida, quando você chegar na eternidade. Quando ele mesmo disse que não vai mais beber do fruto da vide, até que ele beba com a igreja no seu reino. Então Jesus é um abstêmio. Se alguém disse assim, pastor, Jesus transformou água em vinho, logo a gente pode beber. Esse alguém está redondamente enganado. Por quê? Porque se você pensar que o exemplo de Jesus aqui cabe para você, o exemplo de Jesus na ceia também deveria caber, por lógica. Então você deveria ser um abstêmio também até chegar na eternidade. Como Jesus disse, eu não vou mais tomar do fruto da vide até celebrar tomar a ceia, as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Então, não serve para aqueles que usam esse texto como forma de justificar a atitude de beber. Penúltimo, é interessante que o primeiro milagre que Moisés fez foi uma praga, a transformação da água em sangue. Agora, a transformação da água em sangue ali foi para celebrar o quê? O juízo de Deus, conforme a aliança da lei. Então, conforme a aliança da lei, o primeiro milagre de Moisés é o quê? Transformar água em sangue e celebra o juízo sobre os egípcios. O primeiro milagre de Jesus é transformar a água em vinho para celebrar a sua graça. Porque nós vivemos agora sobre uma nova aliança, uma aliança estabelecida no sangue do Cordeiro que nos foi oferecida de graça. Por isso que essa transformação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, ela é possível a nós. Porque não se baseia mais nos nossos méritos, mas na graça de Jesus. Que não é feita na aliança baseada na justiça de Deus, mas na misericórdia de Deus que nós alcançamos em Jesus. E é por isso que eu posso dizer para você hoje que Jesus pode transformar a água do seu casamento em vinho, a tristeza em alegria, a desesperança em esperança, para a glória de Deus. Esse milagre também oferece uma lição prática aos que trabalham na obra do Senhor. A água foi transformada em vinho, porque os servos colaboraram. Vou repetir. Esse milagre também apresenta para nós uma lição prática, para aqueles que trabalham na obra do Senhor, porque ele foi um milagre feito de cooperação. Jesus transformou a água em vinho, mas quem pegou as talhas e encheu com 100 litros? Foram os servos, os colaboradores, os trabalhadores. E João vai apresentar esse princípio em vários momentos ao longo do seu evangelho. Vou lembrar talvez do mais claro para você aqui, que é quando Jesus ressuscita Lázaro. Você lembra que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, o que primeiro ele fala? Remova a pedra, tirai a pedra. Mas ele não vai ressuscitar Lázaro? Você já pensou nisso? Se ele vai transformar água em vinho, ele não poderia fazer assim, e o vinho aparecer na talha? Perfeitamente possível, não é?
Ele tem poder para transformar água em vinho. Por que ele não já fez brotá-lo de uma vez? Mas há para nós um entendimento aqui de que nós, como cooperadores na obra do Senhor, podemos ir até o limite das nossas forças e devemos ir. Então a gente trabalha e faz até onde a nossa força alcança. E o que mais a gente não alcança? O Senhor entra com provisão. Deus entra com milagre. Naquilo em que a gente não pode fazer, Deus entra com milagre. E para terminarmos, convide Jesus para o seu casamento. Convide Jesus para entrar na sua casa agora, entrar na sua família. Convide Jesus para entrar na sua vida. Convide Jesus para participar dos seus sonhos, dos seus planos. Convide Jesus para participar das suas aspirações. Convide Jesus para entender e ficar sabendo do que está acontecendo na cozinha. Naqueles problemas que você não tem coragem de contar para ninguém. Convide Jesus para participar da sua intimidade, para se relacionar com você de maneira pessoal e íntima. Convide Jesus. Convidei Jesus. Convidou? Convidei. Então agora obedeça ao que Ele te disser. Leve a sério o que Ele disser para você fazer. Porque quando você fizer isso, você vai ver o milagre do natural incomum. O que é o milagre natural incomum? Vou explicar rapidinho. Primeiro, o anfitrião, o responsável pela festa, diz assim, primeiro serve o vinho bom, depois o inferior. Esse é o comum, certo? Como é que é o comum para a maioria dos casamentos hoje em dia? Primeiro, muita alegria, e depois? Essa alegria vai acabando ao longo dos anos. Agora, o que seria o milagre do natural incomum? É que Deus dá alegria e depois essa alegria não diminui, ela aumenta com o passar dos anos. E quando você chama Jesus para participar da sua vida, da sua família, do seu casamento, na medida em que o tempo passa, não há deterioração dessa alegria, mas há uma ampliação dela, um crescimento dela. Não há diminuição dessa alegria com o passar dos anos. Não segue o mesmo fluxo dos casamentos aos olhos humanos, no mundo natural. Segue o fluxo do casamento aos olhos de Deus, para viver o extraordinário de Deus. Então é perfeitamente possível que eu e você vivamos na nossa casa, na nossa família, algo extraordinário de Deus. Algo extraordinário. Isso é perfeitamente possível. Uma alegria que você ainda nunca desfrutou até hoje. Você já tem anos de casamento e você nunca desfrutou dessa alegria. E Deus pode fazer essa alegria ainda mais hoje, maior hoje. Deus pode fazer isso. Você precisa cuidar de duas coisas. Convidar Jesus e ter o cuidado de obedecer o que Ele te mandar fazer. Uma vez que você convidou Ele para entrar, a entrega tem que ser total. A entrega é total. Jesus não vai entrar no carro da sua vida para ficar no banco do passageiro, não. Se Ele entrar no carro, Ele tem que pegar no volante. Ele vai ter que assumir o volante, vai assumir o controle. E aí, desde que Jesus assuma o controle de todas as coisas. Outro conselho extra, mas que eu já falei hoje aqui, mas eu quero repetir. Eu não tinha colocado na conclusão, mas quero inserir na conclusão. Cuide para que você tenha pessoas também como Maria. Cuide. Porque esse tipo de relacionamento não nasce assim, do dia para a noite. Ele é construído. Esse tipo de relacionamento é construído. Então, construa esse tipo de relacionamento para que no momento em que o vinho acabar, você tenha alguém que possa buscar ajuda para interceder por você, para que apresente o problema a Jesus e que o problema seja resolvido. Muitos casamentos acabam porque a gente não busca ajuda. Não procura pessoas com quem a gente possa contar. E é preciso ter pessoas com quem você possa contar. É preciso ter pessoas com quem você possa abrir o coração e dizer, o vinho acabou. O negócio lá está feio. Mas espera aí, vamos clamar para Jesus, porque Jesus pode. Vamos orar aqui, porque Jesus pode. Pode fazer, pode transformar água em vinho. Pode dar alegria e renovar. Pode reacender a chama desse amor que já queimou tão ardentemente no passado. Jesus pode, então vamos orar a Ele. Ele pode fazer isso. Então
Então, busque construir esse tipo de relacionamento. Amém? Bom, vou convidar o Ministério de Louvor. A gente vai cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, poderá trazer ao altar do Senhor.